Desejo cumprimentar a todos na paz do Senhor. É um prazer estar aqui mais uma vez para juntos meditarmos numa palavra. Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Mateus, capítulo 21, versos 28 seguinte, vai estar nos narrando a parábola dos 2 filhos. Amém? E que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Chegando-se ao primeiro, disse: Filho, vai hoje, trabalha na vinha. Ele respondeu: Sim, senhor, porém não foi. Dirigindo-se ao segundo, disse-lhe a mesma coisa. Mas este respondeu: Não quero. Depois, arrependendo, foi. Qual dos 2 fez a vontade do Pai? Disseram: O segundo, declarou Jesus. Em verdade vos digo que publicanos e meretrizes vos precedem do reino de Deus, porque João veio a vós, outros no caminho da justiça, e não acreditastes nele, ao passo que publicanos e meretrizes creram. Mas vós, porém, mesmo vendo isto, não vos arrependestes, afinal, para acreditardes nele. Amém? Por essa palavra gloriosa, na qual o Senhor vai nos narrar e falar que o Pai do céu convidou 2 filhos. Mas a gente percebe aqui que são 2 filhos diferentes, né? 2 filhos que têm atitudes diferentes ao chamado, né? Porque ele chama para trabalhar na vinha. Ou seja, é um chamado para estar trabalhando no reino de Deus. E ele contou de forma de parábola, falando de 2 filhos, para que eles pudessem entender. Jesus trabalhava assim com o povo naquela época. Mas trazendo para a nossa realidade hoje, é uma forma bem simples e carinhosa que Deus usa para estar chamando a nós, a estarmos fazendo a vontade dele, a estarmos trabalhando nessa grande vinha, nessa grande obra, nessa grande seara, né? Onde estarmos dispostos a se doarmos, a focarmos nas coisas santas de Deus, a trabalharmos pelas almas, enfim, grande é a seara. A palavra do Senhor vai dizer, mas que poucos são os obreiros, aqueles que estão aí para poder estar dedicados à obra do Senhor. E aqui a parábola vai dizer e vai narrar que ele chega em um filho, ele chega em uma pessoa e fala: eu estou precisando que alguém trabalhe na minha vinha. E ele até se dispôs, até ele falou: não, eu vou. Mas esse aqui é um tipo de filho que se empolga, o chamado, Deus, né, me chamou, aleluia, glórias a Deus, e está ali todo feliz e todo contente por esse chamado. Jesus falou comigo, Deus falou comigo, tem uma obra na minha vida. Mas daqui a pouco essa pessoa se desanima, se decepciona, se entristece e ela não consegue fazer aquilo que Deus chamou. Esse é um tipo de cristão, né? Aonde a palavra do Senhor vem dizer que nós não podemos olhar para as situações, nem para as nossas adversidades, porque é comum tê-las, né? Se nós pegarmos alguém que serve a Deus e a quem não serve, vai ver que de ambos os lados vai ter problema. A única diferença é que quando nós estamos com Jesus, ele nos ajuda, influencia, abre as portas. Essa é a diferença, né? De ter alguém que serve e alguém que não serve. E o segundo filho, ele de imediato ele fala: não, eu não quero. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Mas o texto vai dizer que depois ele se arrepende de ter dito não. Ele é aquele filho que avaliou: a obra não é minha, a vontade não é minha, quem me chamou não fui eu. Não sou eu que tenho poder, não sou eu que tenho capacitação. Aí ele coloca esse chamado tudo nas mãos do Senhor e espera das mãos do Senhor tudo que vai acontecer sobre aquilo que ele vai fazer, sobre a direção do Espírito Santo de Deus. Então é um tipo de filho que, primeira coisa, ele trouxe ao seu coração a graça do arrependimento. Ele reconheceu que ele não tinha condição, mas Deus tinha. Porque o arrependimento
faz isso, né? E o arrependimento é um grande sinal de que nós depositamos e colocamos tudo nas mãos de Deus, porque nós olhamos para a nossa situação, para a nossa capacidade e vemos que não temos condição nenhuma, mas por respeito, por amor, por carinho, por zelo, por saber que um ser tão grandioso lá do alto céu olhou para nós que não somos nada e deixou e colocou nas nossas mãos essa grande obra de estarmos falando da sua palavra. E aquele se arrepende e fala, não, é para Jesus, eu vou fazer com amor. Não importa as indiferenças, não importa as adversidades, não importa as tristezas, não importa o que eu estou vendo. Essa grande obra é para Deus e eu tenho que fazer com amor. E assim temos que ser nós, né? Nos arrependermos dos nossos pecados, dos nossos erros e colocar tudo na mão desse Papai do céu que tem olhado para nós com amor e com gratidão e nos ensinado a caminharmos sobre a direção dele. E aí, por isso que o Senhor aqui fala, olha, qual deles, né, foi que fez a vontade do Pai? Prontamente aquele que se arrependeu, prontamente aquele que reconheceu que precisava da graça e da misericórdia de Deus. E aí o Senhor vai dizer que os publicanos e as meretrizes, esses procediam, esses entrariam no reino de Deus porque se arrependeram, porque se converteram, porque mudaram de vida, decidiram sair daquela vida de pecado, daquela situação na qual eles viviam e serviram a Cristo com um coração justo e reto. Então o convite do Espírito Santo de Deus é que Deus está dizendo nessa tarde, é você mesmo que Ele quer. É você mesmo que Ele chama. Não importa o que você está vivendo, não importa o que você está passando, não importa a luta, a guerra, não importa a doença, não importa se a tua família está toda do avesso. Deus está olhando para a terra hoje, olhando para você e dizendo, é você que eu quero na minha obra, é você que eu quero na minha seara. Venha, se arrependa, se converta, muda de vida, aceite Jesus como Senhor e Salvador. Porque exatamente os pecadores, os publicanos e as meretrizes, que naquela época ninguém dava valor algum. Talvez você é uma pessoa que as pessoas falam, você não vai dar nada, você não é nada, você nunca vai chegar em lugar nenhum. Mas Deus está dizendo, se você deixar eu entrar na sua vida, na sua história, eu faço algo diferente sobre você e te coloco de pé para ser um profeta, para ser um anunciador da minha palavra, para ser alguém que vai fazer a minha vontade. Amém?